Olá, olá pessoal do canal, aqui é Araújo com mais um Caps Vlog. Para quem não conhece ou é novo no canal, o Caps Vlog é o lado mais descontraído do canal Caps Lock. São esses vlogs que não tem data, não tem hora para acontecer, não tem roteiro, não tem edição, não tem porra nenhuma. É apenas eu conversando com você sobre um assunto qualquer. E são diferentes dos vídeos fixos do canal toda quarta e todo o sábado. E um assunto que está na minha cabeça já há algum tempo, que eu queria achar uma forma de falar sobre isso e o Caps Vlog é o lugar ideal. Você já deve ter conhecido alguém, talvez você mesmo já tenha ter feito isso alguma vez na sua vida. Acredito que todos nós fizemos isso em algum ponto. Tem aquela conversa idiota sobre quem é melhor, o Sonic ou o Mario. Essas comparações, eu não diria nem brigas, porque não são necessariamente brigas, mas comparações vazias sobre franquias é uma coisa que já me encheu o saco há tanto tempo, que é uma conversa tão vazia, uma conversa que vai de nada a lugar nenhum tão rápido, que é difícil progredir numa conversa com alguém que só pensa desse jeito. E geralmente de onde vem essa conversa, ou pelo menos de onde geralmente eu pego essas conversas vindo, são a galera mais nova que conhece 10 jogos. Sabe, jogou 10 jogos na vida toda, e aí ela chega pra você e ela vem te perguntar: qual é o jogo de mundo aberto melhor? GTA ou Just Cause? E você que conhece mais de videogames olha pra cara dessa criança e dá um branco na hora que você tá tentando entender como que ela achou que isso era uma pergunta válida. Sabe? Não entende, ficou olhando pra cara do infeliz tentando entender como que você raciocinou que isso era uma pergunta. Sabe, qual é o jogo melhor? É Need for Speed ou Mario Kart? Aí você tá olhando pra cara desse infeliz tentando. Como que você achou que. Por que? Como? O quê? E isso é muito comum, sabe? A gente pega comentários nos vídeos o tempo todo. Tem gente que faz o canal inteiro baseado nesse tipo de merda, essa conversa vazia de quem é melhor, X ou Y. X ou Y não existem nem no mesmo grupo. Sabe? O que é melhor, Final Fantasy ou The Witcher? Uau! Mas os dois são RPGs, é a mesma coisa. Nem um pouco. Sabe, é o mesmo. Isso são os grupos maiores. São as pessoas que fazem a discussão nos grandes grupos. Tipo, Skyrim e The Witcher são exatamente o mesmo tipo de jogo. Não são. Eles são bem diferentes, na verdade. Mas você pode ir até. Você pode ir até além disso. Que as pessoas que chegam e comparam. God of War e Devil May Cry são o mesmo tipo de jogo. Não, eles. Um é ação hack slash, o outro é character action. São subgêneros do gênero de ação, eles têm regras diferentes e o design deles segue princípios diferentes. Você entra numa conversa de horas só sobre essa diferenciação. Sabe? Por que Bayonetta e Devil May Cry são uma coisa e God of War é outra? Por que eles não se comparam? Tem uma conversa de horas só nesse tópico. Mas é uma coisa que enche tanto o saco, uma coisa tão cansativa de você ter que lidar o tempo todo. E eu sempre quis entender de onde é que vem isso, sabe? A minha teoria pessoal é que de fato vem de pessoas que simplesmente não conhecem muito sobre jogos. Não conhecem muito sobre o desenvolvimento de jogos ou a história dos games em geral. E simplesmente não tem um campo de visão muito aberto. Eu não diria nem que isso é uma culpa da pessoa, porque todos nós passamos por isso em algum momento. Todos nós, em algum momento, tivemos menos conhecimento do que nós temos agora. Mas eu acho tão importante entender que jogos, embora eles possam até compartilhar certos elementos, jogos têm propósitos diferentes. Certos jogos têm propósitos diferentes. Eu não colocaria Resident Evil no mesmo grupo que Dead Space. Eles são diferentes. Sabe? Qual é o melhor jogo de tiro, de terror em 3D? Dead Space ou Resident Evil? Você usou palavras que os dois jogos têm em comum, mas eles não são o mesmo tipo de jogo. Sabe? É a mesma coisa. É diferente de eu
por exemplo, comparar jogos de mundo aberto e eu comparo Assassin's Creed, oh meu Deus, o mais recente. Nossa, esqueci. O jogo é tão chato que me deu branco. que eu, é o. Vamos pegar o anterior. Unity, na França. Assassin's Creed Unity versus Watch Dogs. Esses são jogos que eu posso comparar. Mas eles são jogos completamente diferentes. Um é moderno e o outro é medievalesco, por assim dizer. Mas são jogos sandbox em mundo aberto, feitos pela mesma empresa que seguem a mesma filosofia. Mundo aberto, missões lineares com side quests opcionais, com centenas de colecionáveis espalhados pelo mundo, que envolvem exploração a pé, tem mecânicas de stealth, tem mecânicas de combate mano a mano contra grupos, você versus grupos, ou também tem mecânicas de tiro relativamente ilimitadas. Então, e tem mecânicas especiais únicas ao seu personagem. Em Watch Dogs você tem hacking, em Unity você tem os equipamentos especiais que o assassino tem que ninguém tem. Então você consegue fazer uma correlação entre esses títulos. Mas você não consegue fazer a mesma correlação entre Watch Dogs e The Witcher. Porque The Witcher não é sobre o mundo, o jogo não é as mecânicas. O interessante de The Witcher não é você explorar o mapa e encontrar todos os colecionáveis que existem naquele jogo. O Witcher é você ver a história. É você ver como que esse personagem interage com esse personagem, como que essa conversa gerou essa consequência e de onde veio aquele cara. Aquele cara veio daquela cidade, eu vou lá naquela cidade, vou ter uma conversa com aquela pessoa, vou conhecer a família daquele cara inteiro. The Witcher é essa experiência. Watch Dogs é outra experiência. E é diferente de comparar a Pro Evolution Soccer e FIFA. São jogos de futebol que são... jogos de esporte em geral são bem parecidos, porque eles seguem muitas das mesmas regras, eles seguem muitos dos mesmos elementos de design. Mas seria injusto comparar, por exemplo, FIFA com... esqueci o nome do jogo, Soccer Manager, que é o jogo que você não joga futebol, você joga como o gerente de um time de futebol. São dentro do mesmo gênero, jogos de futebol, mas não são comparáveis. Você não faz 1 a 1 com esses jogos. Sabe, é diferente, é uma conversa tão estranha de você tentar ter com as pessoas, quando as pessoas tentam comparar, por exemplo, Final Fantasy com Persona. Os dois são RPGs japoneses. Tá, mas Persona é um RPG mais juvenil, com um toque mitológico realista, ele interpreta temas reais, ele trabalha com psicologia individual do coletivo, ele trabalha usando os personagens para refletir a sociedade onde aqueles personagens existem como um comentário na sociedade real. Final Fantasy é sobre o mundo, então você tem os personagens reagindo a aquele mundo fantasioso e reagindo a situações que são construídas dentro daquele mundo. Eu posso, por exemplo, avaliar em Persona 4 um dos personagens, que eu não vou entrar em detalhes para não entrar em spoiler, mas esse personagem, a história pessoal dele é sobre ele avaliando a sua posição como homem na sociedade. É uma história sobre a sexualidade pessoal daquele personagem num jogo cujo tema é a imagem que você tem perante a sociedade. Persona 4 inteiro é uma reflexão da imagem que a gente passa para a sociedade ao nosso redor. Como a sociedade nos enxerga e como isso afeta o indivíduo, como você se mostra em relação à sociedade. E isso é Persona 4 em específico. Aí eu vou para Final Fantasy VI e o que eu tenho é uma história sobre esse personagem que vive numa cidade e você assistindo o momento em que o vilão da história envenena a água da cidade e mata todo mundo naquela cidade, inclusive a família do cara, e você observa essa jornada. Você observa como que aquele personagem
trabalhou através desse momento na vida dele. É um momento fantasioso, é um momento construído, mas você observa o drama pessoal daquele personagem naquela situação, e você cria uma empatia por uma situação impossível de existir, uma situação irreal, que é um mundo de fantasia onde um exército sitiou uma cidade e assassinou todo mundo envenenando a água. É um construto daquele universo. Então você não tem como comparar esses dois jogos, porque eles trabalham com elementos diferentes. Embora cada um deles tenha narrativas baseadas nos seus personagens a níveis profundos, mas eles não batem de frente, eles não atendem o mesmo público. Da mesma forma como se eu quiser comparar Halo com Call of Duty, você vê que raramente você tem pessoas dessas comunidades batendo de frente. Geralmente quem analisa um grupo contra o outro são as pessoas de fora. Onde você tem alguma rivalidade é em Battlefield versus Call of Duty, porque eles seguem elementos de design similares, mas não seguem, por exemplo, Halo. Halo é diferente. Halo não é um combate visceral tático. A Call of Duty é um combate de reação, mas é um combate de ritmo. Você está em ambientes fechados, com mentalidade pseudo-realista, atrelado a regras de física pseudo-realista, trabalhando com armamentos, numa questão de tempo de reação. Você tem que reagir à velocidade com a qual as pessoas estão te atacando. Halo, por outro lado, ele tem um meta muito mais aberto, em que a questão é muito mais você reagir ao campo de batalha, entender aonde que estão os pontos quentes no campo de batalha e conhecer o mapa, saber se posicionar, saber que se eu tenho que capturar ponto X, o lugar certo para inserir é através de Y. Eu tenho que utilizar aquele veículo para chegar até aquele lugar, eu tenho que me posicionar, se eu sou um sniper, eu tenho que me posicionar naquele lugar, eu tenho que trabalhar dessa forma, aí eu consigo tomar tantos tiros se eu vier por aqui. É uma estratégia diferente de Call of Duty, que quando você está um time ruim em Halo, que conhece muito bem o mapa, que conhece muito bem as mecânicas daquele mapa onde eles estão jogando, consegue se segurar. Ainda tomando muita porrada de jogadores melhores, mas existe um balanço pelo mapa. Em Call of Duty, um cara foda, um excelente jogador de Call of Duty, que entra no mapa que ele nunca jogou antes, contra um monte de novatos, vai arregaçar todo mundo. Porque ele sabe reagir, ele tem um tempo de reação bom e ele sabe aonde que ele tem que posicionar o mouse dele na tela para sempre acertar a cabeça do desgraçado. São conhecimentos de mecânicas de design diferentes, pessoas que se adaptam de forma diferente. E como Battlefield é similar a Call of Duty nesse aspecto, você tem um tipo de conflito ali. Sendo que ainda assim, Battlefield ainda trabalha com outros elementos, como posicionamento por veículos, que muitas vezes é ignorado. A Battlefield 4, por exemplo, foi muito criticado pelo fato de que os veículos eram basicamente meios de transporte para você ir até o campo de batalha. A quantidade enorme de snipers que pegavam tanques na base só para dirigir o tanque até o lugar onde ele ia ficar com o rifle olhando para baixo. Então, quando você bota jogos para bater de frente, existem conversas interessantes para se ter ali. Existem conversas interessantes que você pode ter dentro de certos grupos de jogos. Eu posso ter uma conversa interessante sobre jogos de estratégia, talvez. Eu posso comparar Final Fantasy Tactics com Hoshigami, Ruining Blue Earth, porque foram feitos pela mesma equipe. Ou Kartia, que é um RPG da Atlus. Aí eu consigo comparar um jogo da Square Enix com um jogo da Atlus dentro dos mesmos elementos. Elementos de design similares. Eu posso comparar, por exemplo, Hexen com Doom, dois jogos antigos, feitos pela mesma galera, que seguem elementos de design similares. Um deles é fantasia gótica, o outro é cyberpunk, heavy metal, inferno, militarista. Então, o que eu quero dizer com esse blog, o que eu quero passar para vocês com esse vlog, não caiam nessa mentalidade de brigar, com uma comparação idiota sobre personagens. 90% das comparações entre personagens são idiotas, porque elas são vazias. Quem é o melhor protagonista de Assassin's Creed? Mesma coisa, todo mundo mesma coisa.
A diferença é algumas ferramentas que uns têm e outros não. Qual é o melhor personagem de Assassin's Creed? Aí você tem que avaliar a história, e é muito difícil você bater Ezio, porque Ezio teve mais jogos e mais tempo na tela do que todos os outros, então ele teve mais desenvolvimento de personagem. Ele teve possibilidade de se desenvolver através de múltiplos jogos. Então você consegue ter essa conversa. Mas é também, sabe, Just Cause 3 não é equivalente a Assassin's Creed. Você não pode fazer essa comparação direta. Você não pode comparar The Witcher com GTA. Qual o melhor jogo de mundo aberto? Do que você está falando? São jogos completamente diferentes. Eles não se comparam. É a mesma coisa que queira comparar, por exemplo, qual é o melhor jogo de corrida? É Gran Turismo ou é Need for Speed? Completamente diferentes. Atendem públicos completamente diferentes. Sabe, tem gente que não quer calibrar o seu pneu virtual antes de correr na pista. Tem gente que não quer ajustar a potência do seu amortecedor em cada pneu para melhorar o drift do carro. Tem gente que quer apenas escolher o carro bonito e correr. E são perfeitamente justas as duas opções. Perfeitamente justas. Mas uma não é necessariamente melhor que a outra. Quando eu estou jogando Need for Speed Underground, eu não estou escolhendo o aerofólio mais dinamicamente correto e que vai gerar o menor drag do meu carro. Eu gostei daquele ali porque ele é bonito. Eu gostei do desenho, ele combina com essa pintura que eu botei no carro, eu acho que ficou bonito. É por isso que eu quero esse carro. Então eu não vou comparar Need for Speed Underground com Forza. São diferentes. Então, não tenha pressa de comparar. Não tente se agarrar a esse jogo é melhor que aquele jogo, esse personagem é melhor que aquele personagem, porque geralmente essa conversa vem de pessoas que não fazem a menor ideia do que eles estão falando. Nenhuma ideia do que eles estão falando, zero de conhecimento sobre o assunto e apenas estão comparando coisas que superficialmente parecem que estão na mesma categoria, mas não estão. E isso só vem com conhecimento. O que eu posso dizer para vocês é: conheçam mais jogos, se informem mais sobre jogos, joguem mais jogos. Eu já falei isso em outros vídeos aqui no canal, mas o que funcionou para mim quando eu era mais novo é que eu tive sorte de ter uma locadora perto da minha casa que tinha aluguel de PlayStation 1, onde cada CD era 75 centavos. Exceto o lançamento que era mais caro, mas os jogos antigos que ninguém queria eram 75 centavos, então eu alugava 5. Toda semana eu tinha 5 jogos novos para jogar. E eu pegava jogos que eu nunca tinha jogado antes. Eu tava toda hora trocando de jogo. Então eu joguei muita coisa. Foi assim que eu conheci Grandia. Foi assim que eu conheci Persona. Completamente diferente de qualquer outra coisa que eu joguei. Eu joguei Persona em japonês. Você acha que eu entendi alguma coisa que eu tava jogando? Eu não fazia a menor ideia do que eu tava fazendo. Apenas achei diferente. E ficou na minha cabeça. Então, quando eu fiquei mais velho, comecei a conhecer mais, eu tinha aquela memória. Eu voltei atrás e comecei a entender mais daquele jogo. Isso é útil, isso é interessante. Então, a melhor coisa que pode fazer para você, para saber qual jogo é melhor do que qualquer outro jogo, conheça mais jogos. Quando você tiver 200, 300 jogos em múltiplas plataformas dentro da sua lista de jogos que eu joguei, aí você começa a ter realmente alguma base para comparar alguma coisa. Até lá, não compare Mega Man com Sparkster. Os jogos de plataforma com mascotes que atiram e... Não. É diferente. Não faz isso. Diferente. Não, mas você tem que comparar Ogre Battle com Final Fantasy Tactics. Ok, dá pra comparar. Existem elementos que a gente pode discutir. Um é fantasia pseudo-realista, o outro é menos realista, é mais fantasia, mas você tem elementos de discussão para ter ali. Você pode ver que esse jogo eu gosto mais desse sistema ou eu gosto mais dessa história. Essa é uma conversa que dá para ter. Mas você também tem muita gente que se cai na armadilha de eu gosto desse jogo porque eu joguei esse jogo. Eu não gosto desse jogo porque eu não joguei esse jogo. Tá, mas você não jogou o jogo. Você não gosta? Eu nunca joguei Watch Dogs. Eu ganhei Watch Dogs de graça. Eu nunca instalei. Eu sei que o jogo é uma merda. Você nunca jogou o jogo?
Eu sei a história toda do jogo, eu vi vídeos de gameplay, eu acompanhei o jogo desde o seu anúncio na E3. Eu só me decepcionei cada vez mais e eu sei cada missão do jogo, eu sei qual é o final do jogo, eu sei a história dos personagens. Eu nunca senti vontade de jogar aquele jogo. Nunca. Talvez um dia eu jogue, fazer um review, sei lá. Se eu tiver interesse de alguém, a Watch Dogs 2 está para ser anunciado. Pode ser interessante. Talvez eu dê uma segunda chance pro jogo. Mas é um jogo do qual eu não tenho interesse nenhum em jogar, porque eu joguei Assassin's Creed 2. E eu tô satisfeito. Eu faço essa comparação. Mas conheça mais antes de falar mais. Tem muita gente que quer ter uma opinião antes de conhecer do que está falando. E acredite, se você conhece 3 franquias e 20 jogos, você não arranhou nem a superfície do que o mundo dos videogames tem para te oferecer. E existe um universo enorme lá fora. Existem centenas de jogos lá fora, agora, esperando você conhecê-los. Então, se você não tem dinheiro para comprar jogos, ou você só compra jogos que você realmente gosta, baixa uma ROM, baixa uma ISO de PlayStation 1, PlayStation 2, Super Nintendo, Mega Drive. Baixa um jogo que você nunca jogou antes. Faça isso. Essa é a minha sugestão para você. Vai numa lista de ROMs que você nunca jogou antes, pegue algo que você nunca jogou na sua vida e jogue. Você acabou de aprender um jogo novo. Você acabou de conhecer algo novo. Isso vai ser bom para você. Isso vai te dar uma conversa que você pode ter com seus amigos e com outras pessoas, e você vai descobrir algo novo. Joga um jogo do qual você nunca ouviu falar. Descubra algo diferente. É mais interessante do que querer comparar quem é melhor, Sonic ou Mario, porque essa é uma conversa idiota da qual eu não tenho interesse nenhum em ter. Ok? Então, pessoal, muito obrigado por assistir esse Caps Vlog. Como eu disse, tem edição, tem roteiro, tem dia, tem hora, tem porra nenhuma. Sou eu e você e uns papos maneiros, ok? O meu nome é Araújo, esse é o canal Caps Lock. Eu gostaria muito de ver você aqui no próximo vídeo.